Neste vídeo eu vou mostrar que todos os capítulos de Marcos declaram que Jesus é Deus. Vamos começar pelo capítulo 1. Nos versículos 2 e 3 você vê que é descrito que João Batista prepara o caminho para Jesus. E Isaías, capítulo 40, versículo 3, prova que Jesus é Deus por causa disso. Porque o profeta diz que a voz que clama do deserto está preparando a vereda para Jeová, que é uma profecia que justamente acontece no primeiro capítulo de Marcos. Capítulo 2 de Marcos, nos versículos 5 a 7, diz aí que Jesus perdoou os pecados daquele paralítico e que os escribas ficaram chocados com aquilo e disseram que quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E Jesus não pede desculpas, ele não fala que ele se enganou, mas ele vai além disso. Ele fala assim, é mais fácil para eu dizer então que ele é curado? Então ele foi curado, ou seja, ele perdoou o pecado dele e ele o curou, provando então que Jesus é Deus, porque só Deus pode perdoar pecados. Capítulo 3, Jesus expulsa demônios e os escribas têm que apelar dizendo que Jesus expulsou demônios através de Belzebu, que também é um demônio. Mas Jesus, no versículo 27, refuta esses escribas, dizendo que ele tem autoridade de expulsar esses demônios. Ele entra na casa do valente, ele amarra o valente e então rouba a sua casa. Ele está falando ali de almas de pessoas que estão presas por Satanás e ele chega nessa casa, ele amarra Satanás para salvá-las, provando que ele tem o controle total de Satanás e que tem esse controle total de Satanás só pode ser Deus e mais ninguém. Capítulo 4, quando Jesus acalma as ondas e o vento, a gente vê isso nos versículos 38 e 39, que os discípulos até se perguntam, quem é esse que até o vento e as ondas ouvem e obedecem? E o interessante aqui é que a gente vê um paralelo com o Salmo 107, dos versículos 28 ao 30, que dizem o seguinte, que eles aclamaram ao Senhor Deus e Ele os livrou das suas dificuldades. Ele fez cessar a tormenta e logo então acalmaram-se as ondas. E então se alegraram porque se aquietaram e assim os levou para o porto desejado. Há um paralelo muito claro dizendo que somente Deus pode ter esse controle da natureza. Logo, Jesus é Deus. Capítulo 5, Jesus ressuscita uma menina. E é verdade que a gente vê tantos e tantos profetas no Antigo Testamento também ressuscitando as pessoas. Só que eles fazem isso em suas orações, implorando para que Deus faça esse milagre, como a gente vê, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 17, quando Elias ressuscita o filho de uma viúva. Ele clama a Deus primeiro, ele implora para que aquilo aconteça. Jesus simplesmente disse para aquela menina, levanta-te, e ela ressuscitou. Ou seja, Jesus tem o controle total da vida e da morte, provando assim que ele é Deus. No capítulo 6, versículo 48, a gente vê Jesus andando sobre as águas. E a Bíblia prova que somente Deus pode andar sobre as águas por Ele mesmo. A gente vê isso em dois versículos bem interessantes que comprovam esse fato. Em Jó, capítulo 9, versículo 8, é dito que o que sozinho estende os céus, ou seja, está falando de Deus, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. E a gente vê em Gênesis 1:2, que é dito que o Espírito Santo anda sobre os mares. Então é bem interessante porque a gente vê em Jó 9 o Pai andando sobre as águas, em Gênesis 1:2 a gente vê o Espírito Santo andando sobre as águas, e agora em Marcos capítulo 6, versículo 48, a gente vê Jesus andando sobre as águas. A Trindade anda sobre as águas. Capítulo 7 a gente vê que Jesus cura um surdo, um mudo e um cego. E a gente vê um paralelo interessante em Êxodo, capítulo 4, versículo 11, quando Deus está falando com Moisés na sarça ardente. E ele diz, quem criou a boca do homem? Quem criou o surdo? Quem criou o cego? Quem criou aquele que vê? Não sou eu, o Senhor? Então alguns estudiosos vão falar aqui que quem estava falando com Moisés na sarça ardente era justamente o verbo de Deus, né? Aquela voz de Deus, era
Cristo ali pré-encarnado e que ele demonstra isso então, esse poder de cura dos cegos, dos mudos e dos surdos, justamente no seu ministério, como a gente vê agora em Marcos, no capítulo 8, dos versículos 1 a 10, a gente vê Jesus alimentando 5.000 pessoas no deserto, que é um paralelo com Êxodo, capítulo 16, versículo 4, da onde a gente vê Deus trazendo o maná do céu, exatamente o que Cristo faz também com aquele povo, os alimentando com aquele pão que veio de forma milagrosa, provando então mais uma vez que Jesus é Deus. No capítulo 9 a gente vê a transfiguração de Jesus. A gente vê isso dos versículos 2 até o 5, quando Jesus resplandece ali e ele está junto com João, Tiago e Pedro. Aparecem ali Moisés e Elias, que são os representantes da lei e dos profetas. E o interessante é que a gente só tem 2 pessoas no Antigo Testamento que sobem a um monte para terem comunhão com Deus. E foram justamente essas 2 pessoas, Moisés e Elias. E aqui você vê eles fazendo a mesma coisa. Eles sobem ao monte para terem comunhão com Jesus, provando assim que Jesus é Deus. E novamente, só eles 2 também puderam ver parcialmente a glória de Deus no Antigo Testamento. E agora eles podem ver isso por completo em Jesus, quando ele resplandece a sua glória naquele monte. No capítulo 10, um jovem chama Jesus de bom mestre e Jesus o questiona, dizendo assim que o único que é bom é Deus. Ou seja, como muitos hoje fazem, ele só via Jesus como um bom mestre. E Jesus estava querendo questionar esse pressuposto dele. E se só Deus é bom, como esse é o argumento de Cristo, eu pergunto para você, Jesus Cristo não é bom? É lógico que ele é bom, logo ele é Deus. No capítulo 11 de Marcos, versículo 9 e 10, quando Jesus chega em Jerusalém, ele é adorado pelas pessoas, dizendo Senhor nas alturas, bendito seja o Senhor. E no versículo 17, quando ele expulsa os comerciantes do templo, ele diz assim que a casa dele é uma casa de oração. A casa do próprio Cristo é uma casa de oração. Em outros evangelhos a gente vê que ele chama a casa da casa do pai dele. Ou seja, ele está comparando a ele mesmo com o Pai. Ele tem a mesma natureza, ou seja, ele é Deus. No capítulo 12, dos versículos 35 a 37, Jesus fala sobre o Salmo 110. Ele questiona os escribas, dizendo que como o Senhor Deus pode falar que o Senhor tem que sentar ao lado do Senhor e que ele faz isso apontando para Davi. Como é que Davi pode falar isso dele mesmo? E como é que Davi pode ser o filho de Deus? Ou seja, ele estava apontando para ele mesmo, para a própria divindade dele. Ou seja, Jesus aqui está dizendo que ele é Deus. No capítulo 13, versículo 6, Jesus diz que muitos virão no nome dele, dizendo que são o Cristo. Ele está dizendo aqui que são falsos cristos, ou seja, ele se considera como Cristo e Cristo tem a divindade de Deus. No capítulo 13 também, no versículo 31, ele diz que passará a terra e o céu, mas as palavras dele não passarão, as palavras dele são eternas e somente a palavra de Deus é eterna, logo Jesus é Deus. No capítulo 14, dos versos 60 até o 64, o sumo sacerdote questiona a Jesus Cristo, perguntando se ele é o Messias, se ele é o Filho de Deus, se ele é o Cristo. E Cristo enfaticamente diz que sim. E não só isso, ele vai além. Ele fala que ele também ascenderá aos céus e ficará à direita de Deus Pai. Ele se compara a Deus Pai. E o sumo sacerdote entendeu muito bem isso, tanto que depois, no versículo 63, ele diz que eu acho que a gente ouviu o suficiente, ninguém precisa ouvir mais nada. Olha a tamanha blasfêmia que ele está cometendo aqui. Ele está se comparando com Deus, foi isso que ele quis dizer. No capítulo 15, quando vemos a morte de Jesus, o centurião, ele vê a clara verdade da Escritura, que Cristo é Deus. Ele fala que Cristo
é o Filho de Deus. A gente lê isso nos versículos de 37 até o 39. E o capítulo 16, quando Jesus ascende aos céus, é dito que ele se assentou à direita do Deus Pai. Em Apocalipse 5:13, a gente vê que está escrito o seguinte: ao que está sentado ao trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ou seja, é aquele que está sentado ao trono e à direita dele que está o Cordeiro. A ele seja a adoração, provando então que Jesus é Deus.